Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre depressão. Eu fui diagnosticada com depressão em 2017, então já faz alguns anos que eu convivo com essa doença. E apesar de não ser psicóloga, psiquiatra e ser só uma pessoa cometida pela depressão, hoje eu acordei com muita vontade de gravar esse vídeo. Tive essa ideia e eu espero muito que ele possa ser útil para alguém que ama uma pessoa com depressão, para alguém que não sabe lidar com alguém da família, com algum amigo que sofra de depressão. Vou compartilhar com vocês o que eu sinto que mais me ajuda, atitudes das pessoas que estão ao meu redor que me ajudam nesse processo. E se esse assunto interessa a vocês, eu sugiro que me sigam lá no meu Instagram. Já conversei bastante sobre depressão por lá, tem um destaque, enfim, acredito que possa ser útil também. Vou tentar ao máximo nesse vídeo falar por duas perspectivas diferentes. A perspectiva de hoje, a Larissa que tem depressão, e a perspectiva de antes da Larissa que não tinha depressão e não entendia muito bem a doença, porque sim, eu acho que a gente só entende de fato quando a gente passa por isso. O primeiro passo de todos é entender, nem que seja assim de forma mínima, a doença, porque eu acho que é só a partir do entendimento que a gente consegue ver a situação de uma forma diferente e não julgar. Então, mais do que ficar dizendo o que eu sentia, o que geralmente as pessoas sentem com depressão, eu separei dois vídeos, um do Ministério da Saúde, se eu não me engano, e um que é bem famoso no YouTube, para deixar para vocês que são vídeos que me tocam e são vídeos que, pelo menos na minha percepção, abordam de forma muito clara o que é a depressão. Então, se você nunca teve contato com a depressão, se nunca passou por isso, eu acho que pode ser bastante útil assistir esses dois vídeos. Esse primeiro, pra mim, é o mais forte porque é uma menina explicando para a mãe o que é ter depressão, como ela se sente tendo depressão. E ela fala uma frase que pra mim resume toda a história, que é: em um dia minha depressão é pequena como um vagalume na pata de um urso. No dia seguinte, ela é o urso. Então, eu até me arrepio porque é exatamente isso, é uma doença de muitos altos e baixos e, enfim, acho que ele é bem assim explicativo. Explaining my depression to my mother, a conversation. Mom, my depression is a shapeshifter. One day it is as small as a firefly in the palm of a bear. The next, it's the bear. On those days, I play dead until the bear leaves me alone. Mom says, where did anxiety come from? Anxiety is the cousin visiting from out of town depression felt obligated to bring to the party. Mom, I am the party. Only I am a party I don't want to be at. Mom says I am so good at making something out of nothing and then flat out asks me if I am afraid of dying. No, I am afraid of living. Mom still doesn't understand. Mom, can't you see that neither can I? E esse segundo vídeo, que se eu não me engano foi feito pelo Ministério da Saúde, eles chamam a depressão de Black Dog, né? E essa é uma expressão bastante conhecida. Eles retratam o cachorro, né, que é tão companheiro e tá sempre com a gente, como se fosse a depressão. Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então, investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade.
Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior, é não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns, outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até eu ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar. Acho que assim fica um pouco mais claro para quem nunca passou por isso, como é se sentir com depressão. Eu costumo dizer que é como se a gente colocasse um óculos preto e branco e é assim que a vida fica. Tem momentos que a gente consegue tirar e consegue ver a vida de forma colorida, mas a maioria das vezes é dessa forma preta e branca, onde as coisas perdem um pouco a graça, enfim. Então, pelo menos no meu caso, a principal dica que eu tenho para dar para vocês usufruírem, né, com uma pessoa que vocês gostam, que vocês amam, é se importar genuinamente. Ou seja, há uns anos atrás eu tinha muito essa visão de não ficar perguntando, por exemplo, para uma amiga que terminou um relacionamento: ai, amiga, como é que estão as coisas? Como é que tá? Enfim, porque eu achava na minha cabeça que eu ia estar tocando numa ferida aberta. E pelo menos para mim, quando as pessoas vêm me perguntar como é que eu tô, como é que estão minhas crises, como é que eu tenho me sentido nos últimos dias, isso me faz muito bem, porque eu sinto que eu sou importante, que as pessoas se importam com a gente. A depressão vem sempre carregada de carência, vem carregada de um sentimento de eu sou inútil pro mundo, eu não faço nada importante, ninguém gosta de mim verdadeiramente, enfim. São sempre visões distorcidas pro negativo. Então, quando alguém se importa genuinamente, sem nada às vezes ter acontecido, sabe? É muito bom. A gente se sente amado, se sente cuidado. Enfim, perguntar como tá a pessoa e ouvir genuinamente, ouvir verdadeiramente, sem julgar, sem fazer expressão facial, sabe? Porque às vezes as pessoas com depressão é aquele tipo de pessoa que você pergunta: e aí, tudo bem? E a pessoa começa: não, porque pipipi, popopó. Então, tentar não julgar e ouvir a pessoa. Gente, quando eu tô mal, quando eu tô em crise, a melhor coisa que eu posso fazer é falar sobre isso. Só que na maioria das vezes eu não me sinto confortável para chegar, às vezes, para as pessoas que eu mais amo, sabe? Para minha família, para meu namorado, e falar: olha, eu preciso conversar sobre isso. Não, porque eu sempre sinto que eu tô incomodando, por mais que eu nunca tenha passado por uma situação que alguém me reprimiu ou, sei lá, me repreendeu por estar falando, muito pelo contrário. Mas eu sempre acho que eu sou um fardo por estar falando de novo sobre isso, que eu tô incomodando, que eu não sou grata pelas coisas da minha vida. Então, para mim, por exemplo,
É muito melhor quando alguém vem me perguntar, quando alguém puxa esse assunto, quando alguém quer saber como eu tô me sentindo, do que eu ir até a pessoa. Porque a gente sempre se sente culpado e se sente que tá incomodando. Eu acho que cada pessoa com depressão tem crises diferentes. As minhas crises, por exemplo, são sempre mais crises existenciais, assim, do tipo de achar que até hoje eu não fiz nada na minha vida, de achar que eu não fui útil pro mundo, de achar que eu não vou conseguir realizar meus objetivos. É sempre uma autoestima quanto a conquistas e realizações muito baixa. Então, outra coisa que me ajuda muito é, geralmente as pessoas com quem eu vou conversar sempre exaltam as coisas boas que eu fiz, sempre exaltam as minhas mini vitórias, as minhas mini conquistas, e tiram o holofote, sabe, do problema, das coisas que eu tô enxergando que eu não tenho, que eu não fiz, que eu poderia ter feito diferente, e colocam a luz para o que eu já fiz, para o que eu já me tornei, para as coisas que eu passei, e enfim, exaltar a pessoa nesses momentos, principalmente de crise, onde a gente não enxerga a luz e não enxerga as coisas boas, é muito importante. E por mais que às vezes no momento, quando a pessoa tá me falando, por exemplo, eu fico na minha cabeça ainda, sabe? Ai, mas não é bem assim. Ai, mas não, mas olha só o que eu não fiz. Depois de um tempo, de uns dias, de umas horas, aquilo fica na minha cabeça, sabe? E eu começo a perceber que, realmente, sabe? Olha tudo que eu já fiz, olha o que eu conquistei, olha quem eu me tornei. Então, talvez não seja na hora que a pessoa aceite e entenda e internalize isso, mas pode ter certeza que vai ficar na cabecinha dela e você vai estar ajudando muito fazendo isso, tirando o holofote das coisas ruins e colocando nas coisas boas. Seja a crise que for, independente do motivo. E inclusive eu acho que é mais válido fazer isso, mostrar as coisas boas, do que falar que vai ficar tudo bem, vai passar, que é uma fase, porque na cabeça de uma pessoa com depressão não é uma fase, principalmente quando a gente encara isso há mais de, sei lá, um ano, sabe? Parece que a gente não consegue ver quem éramos antes da depressão. Então, eu não gosto, por exemplo, de ouvir que vai ficar tudo bem, vai passar, é uma fase, porque na minha cabeça eu escuto como uma negação, sabe? Não é bem assim, e as pessoas não me entendem. É isso que eu interpreto. Então, é melhor mostrar as coisas boas, falar coisas boas, exaltar a pessoa, mostrar cuidado, mostrar que você tá aí pra ouvir, do que ficar batendo nessa tecla, sabe? Que vai ficar tudo bem, enfim. E acho que eu nem preciso comentar sobre... não é valorizar a depressão, mas é não menosprezar ela. Eu acho que esse exemplo já foi muito falado, né? Que você não chega pra uma pessoa que tá infartando, que tá com uma perna quebrada e diz, mas também você precisa se ajudar, mas olha só, é só ter força de vontade. Não, é uma doença como qualquer outra, como se fosse uma perna quebrada, como se fosse um infarto, e não se fala isso, né? Porque a gente já se culpa muito por estar nessa situação. A gente sabe que é só levantar da cama, a gente sabe que é só pensar coisas boas, né? Eu acho que às vezes é até tratar como ignorância, sabe? Como, meu Deus, como se a gente fosse incapaz de perceber isso. Sim, a gente sabe que é só fazer isso, mas a gente não consegue por motivos maiores. Então, eu sei que é muito complicado para quem não tem, para quem nunca sentiu isso na pele, mas é exatamente isso. E eu espero que vocês não interpretem mal, porque gravando esse vídeo eu percebo, né, como parece que a pessoa depressiva é frágil, como parece que a gente precisa ficar pisando em ovos, mas é assim que eu vejo as coisas, pelo menos. Então, outra coisa que eu acho que ajuda, principalmente se você for namorado, se você for alguém da família que tenha bastante convívio, é ficar em cima, por exemplo, de medicamento, se tá tomando certo, se tá comendo certo, se tá comendo bem, se tá tomando banho, coisa que pessoa depressiva geralmente tem uma resistência, né, a cuidados básicos, a higiene, enfim, dependendo do grau da depressão. E até de exercício físico, que se fala muito, que ajuda muito. Então, tentar substituir esse diálogo de tomou o medicamento, tomou banho hoje, comeu bem, por vamos tomar medicamento, vamos tomar um banho agora, vamos fazer um exercício. Eu acho que é muito mais convidativo, a pessoa não vai se sentir julgada, não vai se sentir cobrada. Mas de qualquer forma, você ajudar, né, a fazer essas coisas básicas e incentivar a pessoa já vai ser muito bom. Mas se vier com essa fala de menos cobrança e mais
convidativo, sabe? Eu acho que é melhor ainda. E, gente, por último, eu queria dizer que por muitas vezes eu sinto que as pessoas próximas tentam fazer de tudo pra curar, sabe? E eu queria deixar claro, se você ama alguém que tem depressão, que não é você que vai curar, não é você que vai tirar ela dessa situação. Você pode ajudar muito, mas é medicamento, é terapia, enfim, é um conjunto de coisas que às vezes não cabe a só uma pessoa, principalmente da família, enfim. Então não se cobre quanto a isso, mas esteja aí, escute a pessoa, pergunte sobre ela, vigie medicamento, terapia, banho, comida e essas coisas básicas, que já vai ser, assim, uma ajuda enorme, principalmente em momentos que a doença faz, sabe, entra no vale ali das coisas ruins. Então, quanto mais você se preocupar com ela, estiver ali por ela, escutar genuinamente, tirar o holofote das coisas ruins e colocar nas coisas boas, com certeza já vai ser de grande, grande ajuda. Então é isso, pessoal. Como eu falei pra vocês, eu acordei com essa ideia, precisava falar sobre isso. Eu espero muito que tenha sido útil esse vídeo. Se vocês tiverem mais algum conselho, por favor, comentem, que com certeza vai ajudar muito quem tá chegando nesse vídeo. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.